história transmitida através de gerações. Nossa história já foi contada em prosa e verso. Já foi tema de filmes, séries e novelas. É dançada e declamada em galpões e pulperias, festivais e rodeios. E se renova a cada fogo de chão, a cada volta de campo e a cada roda de chimarrão. A cada vez que ensina o cavalo, o homem do campo se conecta com seus ancestrais. Continua uma linhagem de centauros que navegam pela pampa, como guerreiros, como peões, como gaúchos. Nossa cultura, nossos valores e tradições são passados de pai para filho, ensinadas nos galpões e nas rodas de mate, nas histórias recontadas à beira do fogo, onde se forja a alma do gaúcho. Há, claro, uma distância entre quem vive esse sentimento cotidianamente de quem o experimenta eventualmente. Ainda que o sentimento tenha a mesma raiz, é um sentir diferente. E mesmo assim, apesar da distância, há pontes e laços que nos unem e nos fortalecem. É no decênio heróico Farroupilha que reside nosso mito fundante. É ali que todo gaúcho, de uma maneira ou de outra, se reconhece e se orgulha. É naquele período nobre, intenso e lendário que nossa memória histórica, efetiva, é forjada. É para lá que nos transportamos a cada setembro. O que eu vejo é que, durante um tempo, as pessoas esqueceram o significado do 20 de setembro e comemoravam mais como um feriado, em que alguns que não estavam acostumados com as questões de campo andavam a cavalo, botavam uma pilcha, botavam uma bombacha e sabiam vagamente que existiam alguns heróis que fizeram algo relevante no passado, mas nem todos sabiam precisar exatamente o que era. Mas está havendo um movimento muito grande nos últimos anos de redescoberta da própria história do Brasil. Isso é um fenômeno não exclusivamente gaúcho, é um fenômeno que está acontecendo no Brasil inteiro, e em várias camadas, vários setores da sociedade. E, inevitavelmente, isso também ocorreu no Rio Grande do Sul. As pessoas estão descobrindo mais detalhes acerca da sua história. O 20 de setembro é uma data simbólica no Rio Grande do Sul, porque, historicamente falando, a data ela marca o início da Revolução Farroupilha. Mas esse início, lá do período Farroupilha, eu penso que com o passar do tempo ele foi ganhando novos significados. E o que eu imagino que seja esses novos significados da data? A Revolução Farroupilha, por vezes, no Rio Grande do Sul, ela pode sim ser muito dimensionada, muito aumentada, o seu propósito muitas vezes é aumentado por uns, questionado por outros, mas nós tivemos no Rio Grande do Sul outras tantas revoluções, algumas delas mais sangrentas, com mais perdas de vida, com mais impactos sociais e econômicos. Mas a Revolução Farroupilha, nesse tempo, falamos de quase 200 anos, de 200 anos, ela se constituiu, a Revolução em si e o 20 de setembro, numa consolidação da identidade gaúcha. Claro que a Revolução, a guerra, os motivos, o nome de alguns heróis e o fato de que nós tivemos durante 10 anos peleando contra o que nós considerávamos uma tirania, nunca esteve ausente não só do imaginário do rio-grandense, como também do conhecimento, ainda que um pouco superficial, do povo. Mas é natural, né? As massas nem sempre sabem todos os detalhes de tudo.
Mas, de qualquer maneira, este reavivamento que eu vejo no Rio Grande do Sul é um reavivamento de descoberta de mais detalhes. Ele se compara com esse reavivamento da busca da história no Brasil, mas ele tem diferenças, porque, em geral, o brasileiro ignora o grosso da sua história, o rio-grandense não. Então, o rio-grandense agora parece que começa a descobrir determinados detalhes. A visão panorâmica do todo da sua história, o gaúcho sempre teve, e sempre cultivou, e sempre manteve mais ou menos aceso. Evidentemente que determinados setores vão cultivar mais, outros vão cultivar menos, outros vão cultivar de maneira superficial o culto à sua própria história, outros vão tentar estudar, inclusive para atacar a história, né? Nós temos aqueles personagens meio canhotos que gostam de falar da história do Rio Grande do Sul, mas para atacá-la, para criticá-la. E quando se fala em mito fundante, né, como parte da Revolução Farroupilha, ouvindo da Revolução Farroupilha, alguns o fazem com um viés de desconstrução histórica, como se fosse um mito naquele sentido popular, algo que não existiu. E isso não é verdade, porque existiu. Houve a Revolução e houve interesse dos rio-grandenses, no início não em se separar do Império, mas em defender a sua liberdade. Então eu te diria que o 20 de setembro ele pode ser uma data com um duplo propósito. Ele é uma data pátria para o Rio Grande do Sul, assim como é o 7 de setembro para o Brasil, mas ao mesmo tempo, nos dias de hoje, ele ganha essa data de o Dia do Gaúcho, onde nós exaltamos todo o nosso sentimento, o nosso orgulho de sermos gaúchos. E é no 20 de setembro que toda essa história vem à tona com força. Ainda que seja apenas por um dia, todo gaúcho se sente mais gaúcho e faz questão de honrar suas tradições. E aí nós entramos muitas vezes em questões que ultrapassam o simples orgulho, que é, por um lado, questionar a essas pessoas que o fazem, e eu falo destes que encilham a cavalo uma vez no ano, e que por vezes se questiona esse direito desta pessoa de exaltar ali o seu sentimento, como quem dizendo, é gaúcho por um dia no ano. Mas o sentir, o ser é muito pessoal de cada um. E se essa pessoa vive esse sentimento, exalta esse sentimento no 20 de setembro por um único dia, mas ainda assim o faz, é porque entende que isso tem valor. Eu acho isso uma coisa muito boa, tia. Pelo contrário do que falam, o gauchinho de setembro. Eu acho uma maravilha o cara ser gaúcho. Embora que ele seja o gaúcho de setembro, ele tem sentimento, ele quer ser gaúcho. E ele vai ser gaúcho, ele vai aprender. Se ele quiser aprender, ele vai atrás. Eu desfilei mal esse ano, meu cavalo não estava bem, meus arreios não estavam bem, mas olha lá tem um velho gaúcho lá, eu quero ser igual aquele velho. Eu vou buscar aprender. E eu vou trazer meu filho pro meio da tradição. Quando a gurizada, quando os jovens estiverem no meio da tradição, eles não andam fazendo bobagem por aí, não andam em meio de droga, não andam em meio de inversão de valores, não andam em meio de prostituição, que a gente vê o dia inteiro. Enquanto as meninas, os jovens, os adolescentes, tanto os gurizinhos como as guriazinhas estiverem dentro do CTG, eles vão estar protegidos de uma certa forma desse monte de porcaria que a gente vê por aí, né? Que a gente enxerga, todo dia tem notícia de tudo que é coisa que a gente vê com os jovens. E eu acho que quando o jovem vem para dentro da tradição, ele está meio blindado contra essas porcarias, sabe? É o meu pensamento. Quanto mais gaúcho de setembro tiver,
melhor para nós, melhor para o nosso movimento e melhor para a tradição em si. Tem mais jovens que vão se interessar por aquilo ali. É um gosto, né, que vem da família, né? Muitos entram no cavalo por gostar, né, do cavalo, da tradição. Isso é legal hoje, né? De tu ver pessoas que não têm a vivência que a gente teve no campo e entrar para a cultura gaúcha, entrar para o esporte e se envolver nisso. Eu acho bonito isso aí, sabe? Até quando tem amigos meus que não são envolvidos, que não tiveram, e que eu posso trazer para junto de mim, para um desfile, para ir para uma prova, se não para participar, para estar acompanhando, para mim eu acho isso aí fantástico, assim. Eu sempre digo às vezes que assim, esse aí não é gauchão, vai desfilando. Gosto que todos desfilem, que todos andem de bombacha, que todos tudo. Em vez de estar noutra coisa, estão ali na tradição, né? E aqui a mesma coisa, incentiva aquela gurizada. Mas ele é meio magrosão. Não, traz pra gente. Traz pra gente, é isso que a gente tenta fazer sempre. O desfile do dia 20 de setembro é o ponto máximo da celebração das tradições e valores de gaúcho. E o primeiro desfile a gente nunca esquece. Foi. Pra mim, o que me marcou, assim, foi o meu primeiro desfile, que foi do lado do meu pai, coisa, né? Que ele fez tudo pra mim, que ele ajeitou, eu era uma criança, né? Isso daí, pra mim, foi o que me marcou mesmo, sabe? Aquele companheirismo meu e do meu pai, desfilando junto. E o meu avô olhando. Sempre gostei, desde muito novo. Desfilei, eu acho que a primeira vez, eu acho que eu tinha uns 9 anos, 8 anos, eu acho, a primeira vez que eu desfilei. E dali pra frente não parei mais, sabe? E sempre tive amigos no meio do cavalo, que sempre foram muito companheiros e parceiros nessas gauchadas aí. E agora, como se diz, a gente já vai ficando mais velho, né? Já chegou aos 40, né? E alguns deles vão parando assim, e aí tem a gurizada nova que nós acompanha, tem a Alice, eu tinha o Gabriel também, e tem os colegas delas aí. A gente sempre tem uma turma grande nessas gauchadas para desfilar. O meu primeiro desfile, isso ficou para sempre, que eu ainda cheguei a conhecer o seu Ícaro Ferreira da Costa, que é o principal esteio do tradicionalismo do Alegrete, considerado até hoje e que vai ser para sempre. Então, o meu primeiro desfile, eu com 13 anos, eu chorei de emoção. Para mim aquilo foi o máximo. E eu nunca imaginei que chegaria a tanto. Mas esse foi um privilégio que eu tive de iniciar na produção. Eu comecei a desfilar com meu pai, tinha uns 5 anos, primeiro desfile. Já tô com 49, então já vai uns quantos anos, né? Esse ano que vem vai 50. Já é alguns anos de gauchada e tudo mais. E sempre admirei os homens gaúchos, esses homens antigos, que encilhavam bem o cavalo, carregavam as pilchas dos cavalos, sabe? Aqui nesse CTG, velho, nós tivemos vários aí, que encilhavam o cavalo, botavam tudo, todas as pilchas, e aquilo pra mim sempre me chamou atenção, né? Eu sempre fui louco por aquilo. Ser gaúcho vai muito além do 20 de setembro. Ser gaúcho é um sentimento, é um estado de espírito. Ser gaúcho é um destino. Então, o ser gaúcho é algo muito amplo. A gente pode até dizer que é algo filosófico.
ser gaúcho. Mas a gente, nos dias de hoje, nós ainda contamos com alguns elementos que são semelhantes ao passado, e na sociedade atual, a gente tem sim reflexos desse gaúcho do passado. Tem na essência, que é o campo, na origem, e tem no sentimento. Muitas das pessoas que vivem na cidade ou são ou se sentem gaúchos. E eu vejo que a nossa arte ajuda a perpetuar isso muito, né? Sempre tivemos música nativista, sempre tivemos música folclórica, música gaúcha, sempre. Mas tem surgido cada vez mais artistas em vários locais do Rio Grande do Sul. E o intercâmbio com artistas argentinos e artistas uruguaios é cada vez maior. A cultura nossa, ela está muito viva nos livros, na poesia, na música, na dança, no desfile 20 de setembro. Para mim, o ser gaúcho é um orgulho, acho que a maioria de nós aqui do sul, aqui do Pampa sente, né? De ter esse amor por essa terra, né? Por essa nossa cultura, pela essa nossa tradição, de manter essas raízes antigas aí, de hoje a gente poder estar fazendo uma prova de paleteada, que era muito usado antigamente no serviço de campo, e cultuar essa tradição, o churrasco, os amigos, a gaita, o baile. Ser gaúcho é respeitar o próximo, ser gaúcho é ter amor à família, ser gaúcho é cultivar a nossa tradição, ter identidade, é ajudar o próximo, é ter amor aos animais, ao campo, ao cavalo. Para mim, isso é ser gaúcho. Para mim, isso aí tudo é um orgulho imenso da gente não deixar morrer essa tradição aí. De sentir esse amor por esse estado aqui, que para nós é uma pátria, né? Se o teu pai gostar, o filho sempre vai gostar. Ele vai querer ser igual ao pai. E o pai aprendeu com o vô com o bisavô. Então a gente não tem muito como fugir disso aí. Se o pai dele for um homem gaúcho, for um homem honrado, o filho vai ser. Ele vai aprender. A criança aprende com o exemplo. O exemplo é tudo para a criança. E eu acho que coisas ruins acontecem em todos os lugares. Mas se a gente tiver exemplo de honradez, de honestidade, isso aí a gente vai passar para os nossos filhos e para os nossos netos e assim por diante. Tenho muito orgulho da minha tradição. Eu amo viver a tradição. Eu gosto de cavalo, esporte, amigos. Eu danço na invernada mirim do CTG Farroupilha. Agora, domingo, dia 22, nós vamos estar indo para um rodeio da invernada. Tradicionalismo, eu tenho orgulho muito de ser gaúcha. Eu gosto da nossa tradição. Tenho muito orgulho. Não se pode falar em gaúcho sem falar no cavalo, sem falar de sua relação com esse animal, que faz parte da essência do homem do campo, que pode não ter nenhum luxo, mas o cavalo é o trono do gaúcho. Mas olha, eu pra mim, fora minha família, assim, o cavalo é tudo pra mim. Tudo, é paixão desde pequeno, sabe? Não é que eu vou te dizer, não tem como explicar isso aí. Depois da minha família é o cavalo. Che, eu tenho um costume que eu digo sempre, e acredito para quem gosta de cavalo, que o coração da estância é o cavalo. E aí tu vai me dizer, como assim? O que me traz hoje felicidade, muita felicidade dentro da estância é o cavalo. Por quê? Porque eu tenho prazer de encilhar o meu cavalo e de sair, montar num bom cavalo, cuidar um cavalo. E eu sempre digo que uma das coisas importantes de uma estância, quando tu entra numa estância, é realmente se os cavalos estão bem cuidados. Se os cavalos estão bem cuidados, pode ter certeza que a estância está bem cuidada. Aí está o capricho.
Então eu acho que essa relação o gaúcho não consegue viver sem o cavalo. Eu não conheço um gaúcho que ame dizer eu sou gaúcho, mas que não ame o cavalo. Então eu acho que o cavalo, eu sempre digo, o cavalo é o coração do gaúcho. O gaúcho, sem o cavalo, o gaúcho não é nada, né? O gaúcho, nos primórdios lá da nossa história, o gaúcho posava com o cavalo à soga no costado dele. Não existia cerca, não existia nada. O gaúcho posava com o cavalo à soga em função das guerras e de tudo mais. O cara tinha que estar com o seu cavalo sempre pronto para encilhar, tirar os arreios e sair, tanto para trabalhar como para pilhar. A relação do gaúcho com o cavalo é de muito antes da tradição e de tudo mais. O gaúcho sempre precisou do cavalo para tudo, para o serviço, para as guerras e para tudo mais. E se criou um amor, quem gosta de cavalo sabe, né? O gaúcho tem um sentimento diferente em relação ao seu cavalo. É uma cultura de se montar um cavalo bom, se encilhar um cavalo bom para trabalhar. É isso aí. Eu acho que gaúcho sem cavalo não faz nada. Gaúcho de a pé não faz nada. Eu queria correr fazia tempo que eu perguntava pro pai quando é que eu ia correr, porque eu sempre via ele correndo, sempre ia acompanhando ele nas provas e coisa. Sempre gostei do esporte, às vezes corria em casa, na beira da cerca, sempre gostei. Mas correr em prova de verdade foi agora há pouco em Uruguaiana, foi no início de agosto, se eu não me engano. Aí depois corri outra prova na Estância Tapera, que aí eu tirei 3,10. Aí foi muito bom pra mim. Aí foi cada vez mais gosto pelo esporte, né? Quando eu fui a Jesus Maria lá, que eu fui montar, no primeiro dia eu cheguei lá e comprei uma rasta. Já apareci lá e disse assim, vai passar fome? Eu digo, não, então eu peguei um prêmio. Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha, né? Aí eu peguei um prêmio depois e bolsei o dinheiro de volta. E dali uns anos aqui na cidade me roubaram ela. E aí eu dizia, eu só vou usar outra quando eu fizer uma pra mim. E assim foi. Quando eu fiz o ateliê. Aí eu usei. O cavalo não tem como modernizar muito, né? Não vai botar plástico, né? É horrível, né? Até, inclusive, o pessoal que é criolista, por exemplo, eles pegaram e proibiram os buçal de piola, né? Para apresentar cavalo. Eles falaram em ser buçal de couro, aí é um resgate, né? Um exemplo, por exemplo, não vai te apresentar lá um cavalo caríssimo, um buçal com uma piola, eles acharam feio, né? Então tem que ser um buçal de piola, de couro, não um buçal de piola. Aí eu sempre faço, para apresentar cavalo. E de todos os valores envolvidos na tradição, sem dúvida, a família é o que fala mais forte ao gaúcho. É na família que as histórias são vividas e passadas adiante. E ali, no coração de um pai, no olhar de uma filha, que ficam guardadas memórias e tesouros. Se eu for falar tudo que é coisa, dá pra escrever um livro, né? De lembrança boa que eu tenho com ele, assim, pra mim, todas as lembranças com ele são boas, né? Mas o que mais, assim, me marcou é quando me marcava, no caso, né? É quando eu trabalhava um cavalo, porque eu nunca fui de trabalhar um cavalo e mostrar pros outros, entende? Mas pra ele, eu chamava ele lá no fundo do campo, lá, onde eu trabalhava os bichos, e mostrava, e ele chegava a encher os olhos d'água, assim, sabe? É isso que pra mim era... E ele ficava apaixonado até, me beijava e coisa de feliz com o meu trabalho, entende? Orgulhoso. Isso que me marcava. Eu tinha prazer de ir lá, levar os bichos para ele olhar na casa dele, trazer ele aqui, puxava toda a cavalhada para ele olhar. Sabe? Isso que era gratificante para mim era dele,
da felicidade dele, sabe? Em ver ele orgulhoso do meu trabalho. Tanto é que hoje tudo que eu faço, assim, que eu tenho, como é que eu vou te dizer, o serviço bem feito, assim, que a gente faz, que eu tenho, tudo que eu faço, assim, eu sempre lembro dele, que ele, onde ele tá, ele deve estar olhando e deve estar feliz, sabe? Porque foi ele que começou com tudo pra mim, né? Ele que começou a me incentivar tudo, e assim, quando muita gente dizia que isso não dava, que era uma coisa que não tinha futuro, que papapá, inclusive até não por maldade, mas os meus pais também, às vezes, tu tem que estudar, tu não pode isso daí, ele sempre me incentivou a fazer isso aí. Todos os dias tem lugar que eu olho e eu lembro dele. Não é fácil. Mas vamos tocar, né? Eu sei que onde ele tá feliz e vendo o quanto eu tô evoluindo. As memórias, das maiores memórias que eu tenho na minha vida é eu poder andar a cavalo com meu avô, junto com meu pai, e hoje tá aqui passando isso pro meu filho. E eu digo isso para ele sempre. Talvez eu sou o que eu sou hoje graças a eles, por me ensinarem esse caminho, e é o que eu tento passar para eles. Infelizmente, essa é uma oportunidade única, que pouca gente tem a oportunidade hoje em dia de um pai querer passar as coisas para os filhos. Meu avô passou para meu pai passou para mim, eu tive essa oportunidade de conviver com os dois, e eu estou tentando passar a mesma educação, o mesmo carinho, o mesmo amor, o mesmo respeito pelo campo, pelos animais, pro meu filho. Assim, meu avô paterno, eu faleceu quando eu tinha 7 anos. Eu convivi bem pouquinho, né? Me lembro dele e tal. Mas o meu avô materno, eu convivi muito com ele. E ele era todo prateado, né? E eu vivia indo no Vargas com ele e nos Paim. E ele ia lá comprar tudo. Cabo de faca, tudo que era coisa ele tinha. Gostava muito disso. Então, daí já vem os gostos. Quando eu tinha 7 anos, ele me deu uma faca de prata e ouro, a marca dele. E aí eu usei aquela faca a vida inteira. Sempre gostei disso. Aí é uma alegria muito grande a gente ter um filho, né? A gente ter um filho homem, assim, que vai seguir o gosto da gente pela tradição, que eu espero que siga, né? A gente não sabe, mas tem tudo para isso. A mãe também gosta e já vem de uma família que sempre se envolveu com a tradição. O meu padrinho era Ícaro, né? E era, como eu já disse, um ícone aí para o pessoal da tradição. Ele sempre foi um homem gaúcho. E o meu pai, por ser apaixonado por ele, disse que o primeiro filho homem dele ia ser Ícaro. E eu tive a honra de ser o primeiro e carregar o nome do velho. Sempre procurei honrar esse nome, porque o meu pai sempre me cobrou muito isso. Olha, tu carrega o nome do teu padrinho, então tu honra o nome que eu te dei. E é o que eu vou procurar fazer com meu filho. Que tu honra esse nome, que esse nome tem peso. Honra isso aí e segue para frente esse legado que nós vamos deixar para ele, né? Pela emoção, porque aí aquilo vem emoção e os filhos olharem para os pais, às vezes para os irmãos mais velhos, as irmãs mais velhas que são do tradicionalismo, tá? Então chega a ser considerado mais forte do que a educação escolar. E isso aí, para o gaúcho, é fundamental. Né? Deveriam, no mínimo, caminharem juntas essas coisas. Era um sonho muito grande que eu tinha, né? O ano passado eu perdi um filho, lutando com 5 anos de um câncer. E desde sempre, assim, a gente sempre teve um sonho de desfilar nós 3 juntos. Era eu, ele e a Alice. E no último ano dele, nos outros anos a gente não teve oportunidade de desfilar os 3 montados juntos, porque ele estava em meio no tratamento. E em 2000
Nós estamos em 2024, 2022 a gente realizou esse sonho de desfilarmos nós 3 juntos. E essa memória foi fantástica, é uma memória que eu tenho guardada na minha cabeça, no meu coração para sempre. Aquilo ali não apaga nunca. Para mim, esse é o momento mais marcante meu em envolvimento com a tradição, assim. Ainda que as chamas estejam se apagando nos fogões das estâncias, elas continuam acesas nos corações de homens, mulheres e crianças, que levam adiante o apego às tradições, às coisas da terra, do campo e do cavalo. A alma gaúcha se renova a cada geração. Toda a minha família é gente de campo. Eu fui criado no galpão com pessoas extremamente campeiras, que infelizmente hoje está se acabando, não tem mais. Talvez o meu filho não seja campeiro como eu, porque, como eu estava te dizendo, as pessoas de campo estão indo-se embora. A evolução é muito grande. É muito triste isso que eu estou te dizendo, mas os fogões das estâncias, infelizmente, estão se apagando. Essa é a grande verdade de tudo isso. Nós temos que ouvir essas pessoas mais antigas. Eles não escreveram nada, mas eles guardam uma tradição oral impressionante. O modo de lidar com o cavalo, o modo de lidar com o gado, como é que se fazia, como se lidava com corda, no trabalho dos guasqueiros. A cultura gaúcha dificilmente vai morrer. Vai continuar por muito tempo ainda. Né? Tem muita gente nova que se interessa, né? Em tentar ser original o máximo possível. Né? Entendeu? Não que a pessoa, às vezes pode não dar, né? Mas pelo menos o cara tenta, né? Ter uma Semana Farroupilha histórica para mostrar a grandeza do povo gaúcho. Nós não nos abatemos. Então, quando a gente começa a pegar as virtudes do campeiro, do gaúcho, né? do homem criojo do sul, e damos um objetivo muito concreto, muito palpável, muito visível, muito objetivo, eu creio que nós não perdemos a tradição. Pelo contrário, nós vamos passar. Mas para isso também nós temos que fazer filhos, né? Eu estou fazendo a minha parte. Temos que fazer filhos e temos que ensinar para os nossos filhos os nossos costumes. Eu levo os nossos filhos para a estância e digo: isso aqui é de vocês. Isso aqui, essa terra custou sangue. Ela custou sangue. Pessoas derramaram sangue para vocês terem o que vocês têm. Os nossos antepassados derramaram seu sangue, derramaram sangue alheio para manter isso de vocês. Contente, fico feliz de ver essa gurizada mais nova aí, que estão buscando isso aí, sabe? Estão procurando encilhar bem um cavalo, procurando usar as pilchas gaúchas. E na nossa época era muito menos. Hoje em dia eles têm, eu não sei, eu acho que tem mais amor até do que a gurizada da minha época, porque antes na nossa época eram poucos que gostavam disso, né? E agora a gente vê mais adolescentes e mais jovens envolvidos com essa coisa da gauchada, com a tradição. E isso para mim é lindo, porque eu sinto que hoje nós somos os velhos e somos os espelhos para essa gurizada. Isso aí, quando essa gurizada vem e me pergunta as coisas, eu fico feliz em poder ensinar, em poder ajudar, em poder ser o espelho para eles. E eu acho que isso é importante, que sempre ter um velho para o mais novo saber como fazer, saber como usa uma mala de poncho, saber como ensina um cavalo, saber como bota um tirador, como usa uma boleadeira. Eu acho que isso é muito importante. Todo o processo até chegar no 20 é muito bom, eu gosto bastante. Sempre tem muitos amigos em volta da gente. É bom, tem amigos que desfilam e família também, que é o pai. Eu penso em deixar para o meu filho educação, deixar valores para o meu filho. Eu acho que os valores são tudo na vida.
que a gente dá valor às amizades, dá valor às coisas que realmente importam na vida. Dinheiro não é tudo. A gente tem que ter educação e valores. Os valores abrem as portas do mundo para os filhos. O dinheiro não. A educação e os valores abrem todas as portas. É isso que eu quero deixar para meu filho, se Deus quiser. Mas eu sempre disse para minha mulher, eu prefiro morrer antes do que ver as coisas que eu mais gostei na minha vida se terminarem. E por que meu coração transcende a idade do tempo? E por que voltar no tempo para pulsar campo e luz? Meu coração me conduz aos caminhos das distâncias e às pulsações das instâncias antigas conforme as horas, aos ventos, às luas claras e o idioma de um par de espora rompendo o véu das manhãs. Meu coração tem saudades, tem sonhos, tem liberdades, que a silenciosa imagem na prece de uma tropilha rezou no altar da coxilha num terço feito de crinas, e a clara luz das retinas aprisionou horizontes. Na lágrimas em meu semblante, de amor, de homem, de campo. Meu coração pulsa a lembrança no vulto das pedras mouras, no inertes das tesouras, nos galpões de fogo grande, nos olhos da casa grande com suas janelas fechadas, que ainda atrás das cortinas ainda brilham olhares, nas já desbotadas faces antigas dos meus primeiros. Meu coração tem campeiros, domadores, andarilhos, tem aromas e tem brilhos de luzeiros e geadas, de laços, ponchos, aguadas, pastos e invernos e aurora, e uma lágrima de vida nos olhos do campo afora. Por isso meu coração transcende a idade do tempo, para sempre voltar no tempo crioulo entre campo e luz. Thank you.